famílias viajantes! Eu sou Renata. Eu sou o Vitor, nós somos os pais de Lulu e Ceci. E hoje a gente está começando aqui mais um papo de viagem. E hoje a gente vai descobrir, né, como é essa história de viajar pedalando, né, e de cidade para cidade de bicicleta, fazer trilha, dormir no meio do mato, acampar, essas coisas todas. Essa viagem com mais contato com a natureza, né? Isso é. A gente descobriu inclusive um termo que é o turismo ativo. Você Ativo. não só vê, você participa, Você está lá, né? Exatamente. Exato. Você está construindo a viagem em si. Chayenne é professora da UEPB, de Ciência da Computação, e é como todos que a gente traz aqui, né? Uma Tem que apaixonada por ser. viagem, mas Chayenne é aquela do tipo que eu fico perguntar para ela quais foram os países que você foi? E ela não é do tipo assim que eu fui para Alemanha, eu fui para França, eu fui, não, é assim, eu fui 2 vezes para Alemanha, 3 vezes para França, duas vezes para Itália. Dela é só assim. Olha, dela é só de muito. Tapa na cara. É, e assim, e ela já viajou de várias formas diferentes, então a gente até teve muita dúvida de que tema escolher para conversar com ela, né? Ela viajou só, ela viajou em grupo, ela viajou de casal, ela viajou de todo tipo, então a gente ficava, meu Deus, tem tanta coisa para conversar com Chayenne. E aí a gente se interessou muito quando ela começou a contar as histórias dela dessa parte mais, né, que inclui esse mundo diferente, que é você ir com uma bicicleta que todo o percurso faz toda a diferença, na verdade o percurso faz parte da viagem, né? Ou a pé, ou coisas desse tipo. E mostrar que você não tem que também ser uma pessoa que faz malha todo dia, crossfiteiro e todo para poder estar preparado, não, né? Você pode. É isso, é isso. Então, muito obrigada, bem-vinda na nossa live. Obrigada, gente. Obrigada, gente, pelo convite. Vamos aqui fofocar, né? Porque não dá para viajar, mas dá para falar de viagem, realmente. Então, tô aberta aí para conversar sobre tudo. Se quiser juntar outros assuntos no meio, vamos embora. Mas a ideia é a gente falar dessa parte mais ativa mesmo, né? É. E justamente, assim, o que acho que gerou mais curiosidade por conta da gente, né, assim, por parte da gente, inclusive, é porque, assim, pelo que eu sei, você não é uma pessoa que tem um histórico de atleta. E de repente surgiram essas viagens todas aí, de pegar a bicicleta de uma cidade para outra e escalar não sei o que para ver o negócio lá de cima e trilhas e tal. Como é que foi isso? Né? Eu acho que é culpa de com quem a gente se junta, entendeu? Porque ou você tem, no meu caso, ou você tenha um marido que era ativo, que ele pedalava e não fazia nada, era só eu em casa dormindo. Ou você tem uma amiga que também gosta dessas coisas de aventura. Ou você depois se separa e arruma um namorado que também gosta de fazer alguma atividade. Ou você simplesmente cansa de ser turista igual a todo mundo. Você cansa de ir no mesmo lugar, consumir a cidade do mesmo jeito, indo, entendeu, para o mesmo canto e tirando a mesma foto. Então, assim, eu nunca fui uma pessoa que gosta desse turismo de Instagram. Tanto é que minhas amigas, elas reclamam quando eu viajo, que elas dizem, manda uma foto, e aí eu mando uma foto, e elas tiram onda dizendo, você tá tirando a foto do Google, minha filha, você não tá aí não, cadê sua cara? E aí eu tenho que tirar uma selfie pra mandar pra elas pra dizer que eu estou lá, né? Então, assim, isso virou piada, porque realmente eu não vou para um lugar pra poder tirar foto e botar no Instagram e marcar o X dizendo que eu fui naquele canto. É mais realmente para conhecer a cultura, para comer algo diferente, para ter alguma experiência diferente. E aí, nessa ideia de ser essa atividade, né, de não colocar a foto básica, né, como o ponto principal da viagem,
Aí surgiu essa ideia de você ficar, primeiro, fazer pequenos passeios, de forma que não seja pegar o carro, chegar no estacionamento, descer, não sei o quê. Porque essa vida de sedentário eu já tenho aqui no Brasil, né? Eu já tenho aqui em Campina Grande. Então, assim, eu sou preguiçosa, eu durmo muito, tomo Coca-Cola que só, não sou nada fitness, mas eu gosto de correr. Então, assim, eu tenho altos e baixos. Eu corro durante 3 meses, aí paro 6, aí depois volto a correr de novo, aí volto. Acho que a única época que eu tive ativa de verdade foi durante 6 meses que eu inventei de fazer aula de karatê. Então eu tava bombada, né? Assim, dando murro em nada e ninguém, porque eu era faixa branca, mas foi a única época que eu tava realmente ativa. Então, assim, e aí começa, mas a gente começa, claro, de pequeno, né? A gente começa de pouquinho. A primeira viagem, eu vou começar a falar das viagens porque a gente já vai lembrando as coisas. Então, assim, Simbora. a primeira viagem que eu lembro que eu tive alguma atividade, assim, de sair do convencional, de turista, foi quando foi minha segunda viagem de avião. Olha só, foi minha segunda viagem de avião que eu fui apresentar um artigo em Pelotas. E na época meu namorado também ia, a gente estava no mestrado. E a gente fez, eita, já que a gente vai ter que gastar dinheiro indo lá para o sul, vamos estender a viagem. E a gente fez Gramado e Canela e inventou uma excursão para ir para Buenos Aires. Saiu de ônibus, Ixi, de mano. Pelotas não, de Porto Alegre. Pegou uma excursão, ou seja, foi a primeira vez que a gente viajou em grupo, assim, a minha única experiência de viajar em excursão. E foi nisso. Só que aí quando a gente estava em Gramado e Canela, a gente inventou de ir para Canela e fez. Vamos alugar uma bicicleta para conhecer a cidade, para ver o que é que tem aqui ao redor, porque é bem natureza, né? Um negócio bem legal. E aí a gente alugou uma bicicleta daquelas que são duas pessoas na mesma bicicleta. Então, claro É. que ele ia na frente, eu ia atrás só de paisagem, mas foi uma experiência muito bacana, porque a gente foi num mirante lindo que tinha lá, que era num condomínio fechado e tudo mais. Então, assim, uma viagem super simples, de fim de semana, mas que um trecho da viagem foi desse jeito, né? Então, essa foi a primeira. Aí, depois disso, sempre tem alguma coisa que dá para fazer de um jeito diferente, né? Uma que com certeza vocês não sabem que dá para fazer. Vocês, por acaso, já andaram de caiaque no Rio Paraíba? Eu nunca dei de caiaque, ponto. Porque, assim, isso é teoricamente é uma aventura, né? Você se Aham. enfia no caiaque e vai-se embora. Pois eu fiz isso ano passado em João Pessoa City. Você consegue sair do centrão de João Pessoa, ali pertinho da lagoa. Você desce um pouquinho lá, até na área que é o Porto Capim. Tá uma discussão agora, inclusive, porque eles estão querendo derrubar e fazer uma área de gente de rico lá, uma coisa assim. Você pega o caiaque lá, você tem uma agência de turismo, se eu não me engano, lá no Bessa. Eles levam o caiaque, você encontra lá. Você sai de caiaquinho, bem Hum. tranquilo, com as garças, uns negócios, uns peixinhos pulando de vez em quando, e você termina o passeio no pôr do sol do Jacaré. Então, em vez de você assistir o pôr do sol do Jacaré lá, quando todo turista faz, eu assisti o pôr do sol do Jacaré com aquele homem fazendo aquelas firulas, né? De dentro do caiaque, no rio. Participou do futebol. Eu participei do pôr do sol, eu era, né? O povo lá batendo palmo pro pôr do sol, eu tava achando que era pra mim. Mas assim, esse é, por exemplo, um passeio super simples, que é ativo, ou seja, você não tá lá, vai de carro, para e assiste. Eu tava lá, né, remando durante 3 horas, que foi mais ou menos o que o passeio durou, 2, 3 horas. Mas foi super tranquilo, porque, né, tava lá de boa, sentadinho. Eu não podia tomar banho no rio, porque eu acho que tava um pouquinho sujo. Mas isso é É. detalhe. Mas assim, são pequenos passeios, né? E aí depois o negócio vai melhorando, vai dando um upgrade. Mas assim, sempre tem alguma Você vai, coisa desse tipo. você vai tomando gosto também, né? Porque eu acho que até pelo fato de você, né, já ter feito outras vezes, ter gostado, já desperta para isso. Então, tipo, a gente nunca parou para pensar nesse, por exemplo, nessa coisa de caiaque aí que você está falando, Uhum. né? E eu acho que pouquíssimas pessoas também, né, que frequentam, vão para uma pessoa com frequência, não para rapaz, será que daria para fazer alguma coisa, É, né, nesse sentido? é. E aí o fato de você já ter tomado gosto por esse tipo de turismo, né? Às vezes já liga o alerta para isso, né? Uhum. Eu estava pensando uma coisa que a gente falou na questão do lugares, dos lugares que você já foi, repetiu e tal. Eu acho que também acaba que, justamente, né, você vai para 2, 3, 4 vezes para o mesmo local,
você já se cansa, né? De ver as mesmas coisas. Então acaba que se torna uma alternativa, né? De você aproveitar melhor, aproveitar de forma diferente Isso, ver o de um local, ponto de né? vista diferente, né? O mesmo local. Exatamente. E assim, por exemplo, aqui, a gente tá o tempo inteiro aqui. Você quer fazer o quê no fim de semana? Ou você tem um feriado grande, mas não quer aquela coisa de gastar muito tempo nos aeroportos, ou tá cansado de dirigir porque você já dirige, já tem o trânsito, não sei o quê. Então, assim, quais são os pequenos passeios que você consegue fazer ao redor? O que é que você consegue fazer de diferente? Por exemplo, lá no Lajeado de Pai Mateus, qual é o padrão que a gente faz? A gente vai de carro, estaciona, vê o pôr do sol, no máximo dorme ali na pousada, né? E vem embora no outro dia, digamos. Mas eu já descobri, depois que eu estava lá, mas dessa vez a gente não fez, que você consegue, com um dos guias lá, no outro dia de manhã, você faz o passeio normal, dorme na pousada. No outro dia de manhã, eles têm um passeio que eles sobem uma trilhazinha, vão para uma trilhazinha e eles vão para um morrinho. E aí eles veem o nascer do sol desse local, entendeu? Então, assim, se você vai normalmente, né? Você vai numa pousada, num hostel, alguma coisa, você consegue ter informações de quais são os turismos que tem ao redor, de pequenas coisas. Porque, claro, se você é muito sedentário, você não vai inventar de fazer uma travessia de 4 dias andando, caminhando com uma mochila nas costas. Também não dá. É. Mas, assim, você consegue fazer esses pequenos passeios e você consegue aproveitar o lugar de uma forma diferente. Que foi como eu disse, esse turismo de não ser o turismo de massa padrão que você consome e vai embora, né? Então, assim, a ideia é você viajar na viagem. Você gastar um tempo, por exemplo. Eu não gosto de viajar com hora marcada e contando os dias e dizer eu tenho dois dias nesse lugar e aí eu tenho que fazer o máximo possível, porque eu fico doida com um negócio desse. Então, não dá certo não, não dá certo não. Eu vi Renata numa live dizendo que tem que ser muitas vezes e acorda e agonia todo mundo. Ave Maria, eu ia ficar doida, porque eu viajo realmente para relaxar. Então, você pode ficar agoniada em casa, né, com os estresses daqui. Mas aí tem essa coisa de você realmente dar uma relaxada e aproveitar mais o tempo fazendo algo que seja, digamos assim, não cansativo, porque você cansa o corpo, né? Mas que seja um relax também para o cérebro, né? Então, nesse sentido, tem essa coisa de você passar mais tempo. Então, por exemplo, eu sei que uma pessoa que conta o tempo em euro na Europa não vai passar 2 horas para subir um morro que você pode ir com um bondinho de 5 minutos. Entendeu? Mas assim, se você tem uma vibe, né, mais Cheyenne, um dia você vai poder fazer isso. Nos outros você vai estar cansado e você vai no bondinho mesmo, porque é assim que vai. Mas você gasta um tempinho mais, né? Então, assim, é prós e contras, né? Você perde algumas coisas porque você deixa de ir em outros lugares, mas você ganha porque você tem uma experiência diferente. Vai, Renata, fofoca aí. Porque a William, você falando nisso, ia subir e eu subir com um bondinho. Você também pode fazer um exercício e gastar um tempo maior para subir num local sem um bondinho quando você é desinformado também. Acontece, né? A gente Ai, foi. isso. Quando a gente foi na nossa viagem que a gente passou por Paris, aí a gente foi na Sacré-Cœur com ele e os pais dele. Meus pais já nem foram. Desistir do caminho. Meus pais já nem foram porque disseram, ó, eu não vou aguentar subir a ladeira. E aí, quem disse que a gente sabia que tinha um bondinho para subir? A gente só soube quando estava lá em cima que tinha um bondinho para descer. Mas a gente subiu, a gente fez o exercício. Não, mas assim, em nossa defesa também foi uma sacanagem de quem não deu informação direito. Porque quando a gente pedia informação, como era que chegava lá em cima em Montmartre? O cara podia dizer, tem um bonde ali, pega. Não, suba essa escada aqui e você chega. Aí, a gente subiu a escada, né? Uma mãe acabou de entrar, ela quase, coitada, quase infartou. Foi, ela passou mal, ela queria desistir. A gente já tá perto, minha gente, vamos embora. Mas foi, então também tem isso. Pois é. Eles que não cometeremos nunca mais. Pelo menos, exatamente. Tem que perguntar mais, né? Pois é. Pesquisar mais antes de ir também. Pesquisar mais, exatamente. Hoje em dia não tem desculpa, né, gente? Hoje em dia você acha tudo no Google, né? Bota aí que
Mas olha, esse negócio de achar tudo no Google é muito engraçado, porque o Google pode lhe levar por caminhos não legais, né? Levar você pro meio do mato e você fica dirigindo no meio do nada, tendo um caminho mais perto. Então, assim, é bom É, dar o uma Google perguntada Maps. também. As coisas no YouTube, que tem muita gente que viaja, que faz os vídeos, né? Mostrando como foi. Então, assim, você pega muita dica nesses sites também, né? No YouTube é muito bom, porque todo mundo já foi pra tudo que é canto. Então, assim, o É, pessoal ajuda, né? Então, isso facilita. justamente. Exatamente. Fora bicicleta, trilha, qual foi o outro que ela disse agora que tinha feito também? Caiaque. É, Caiaque, caiaque. Você já escalou? Como é? rapel, bungee Rapel. jump. Rapaz, não. Eu sou medrosa com esse negócio, mas assim, de realmente bungee jump e se pendurar nas cordas, fazer rapel, eu ainda não fiz. Mas eu sei que aqui em Campina Ainda. Grande, ainda, porque eu sei que aqui em Campina Grande tem um pessoal do, eu não lembro qual é o Instagram, não sei o que é Aventura, acho que é Lagartos Aventura, que eles fazem rapel no nosso viaduto, toda quarta-feira. É, Então, já vi, assim, já. então, assim, é um negócio super seguro. Você tá praticamente em casa. Então, você pode, né? Passar meia horinha lá, descendo um rapelzinho e... Ou seja, pra você ir treinando. Mas de rapel, É, não. O porque que eu fiz... É, pra ficar pendurado eu acho meio complicado, sabe? Mas vamos lá. Aí, o que eu já fiz é porque, assim, essa viagem, essa última viagem de agora de janeiro, foi pra Chapada Diamantina. Então, assim, tem várias formas de você consumir a chapada, né? Você tem como ir padrão, onde você segue, contrata um guia que faz todo o roteiro, que já tem os dias definidos, que tem uma equipe, que você vai tipo uma excursão. Você pode ter o guia privado, você pode definir quantos dias você tem, aí você faz aquele bate e volta, vai no lugar, visita e volta, uma trilha curta de um dia, por exemplo, de dois, de três. Você pode fazer isso. Só que aí o que a gente inventou de fazer foi fazer uma travessia. Ou seja, a travessia é sair de um canto, atravessar a chapada e sair em outra cidade, certo? E aí, nessa aí, a gente teve um monte de experiência diferente, porque nessa aí a gente teve que se preparar para passar 4 dias dentro do mato, né? Porque é no meio do mato. 4 dias dentro do mato. Então eu tinha uma mochila nas costas. A gente não acampou, porque lá na Chapada tem a opção de acampar, mas uns amigos tinham ido antes, e aí eles disseram, olha, tem as casas dos moradores, que é basicamente uma cama, um beliche, ou algumas têm quarto privado de casal, mas é uma casa super simples, de sítio, que eles vão lhe dar comida, banho quente, né? E frio, aliás, banho gelado. Banho gelado. Mas eles também eles podem, você pode contratar a comida, o café da manhã, o almoço, o jantar. Então é tipo uma pensão completa com estadia. Mas você pode, nesse mesmo local, dizer, não, eu só quero pagar R$ 10 para botar minha barraquinha aqui. Você faz tudo, você cozinha, você faz tudo. Só que como a gente fez, não, a gente já vai estar andando demais, vamos embora para esse aqui. Não era muito caro e foi tranquilo. Aí o que foi que aconteceu? Foram 4 dias andando no meio do mato. Andando. E eu tinha uma mochila nas costas. Então eu tinha roupa para quase nada. Eu tinha duas calcinhas, um short, duas meias, né? Ou seja, era tudo. E eu ainda joguei coisa fora lá. 3 camisetas, sabão de coco para lavar as roupas. Então, assim, você sabe que você não vai estar no luxo. Você não vai ter como trocar de roupa para tirar as fotos, né? Você vai estar toda suja. Então, assim, um negócio bem bacana. E aí, nessa travessia, era o primeiro dia, por exemplo, a gente andou 20 quilômetros. Andou 20 quilômetros, mas não é andou 20 quilômetros na orla do Açude Velho, né? Não é assim. É subindo e descendo e no meio do mato. Às vezes se abria assim, você tinha aquela imensidão gigantesca, só com um caminhozinho no meio. Tinha uma hora que você tinha um mato mais alto, assim, não era floresta, né? Mas tinha um mato mais alto. E aí, quando você realmente chegava na Chapada no outro dia, você caminhava na trilha, e aí você tinha as árvores em cima de você, uma coisa linda, maravilhosa. E cada Isso era paisagem você e o guia, no caso. não, nessa aí a gente não foi com guia. Fomos eu e meu namorado sozinhos fazendo essa travessia. A gente, Bacana, a né? gente não, a gente não contratou ninguém. E aí. Pelo sol. Como foi? Não, mas aí é isso que você tem que ver nos tipos de viagem. Dependendo de como é que você vai na viagem e sua experiência e tudo mais, você tem que ter um planejamento. Você não pode simplesmente chegar lá e dizer, não vou fazer assim, né? Porque ninguém é maluco.
Não, a gente não quer morrer, né? A gente quer aproveitar as coisas. Mas, por exemplo, nessa viagem a gente tinha, por exemplo, esse monte de paisagem diferente e tinha um dos passeios, além de ir para as cachoeiras e tal que tinha ao redor, tinha um dos passeios que era subir um monte, que é o que eles chamam de Morro do Castelo. Então, nessa aí, eu realmente tive que escalar, porque você tinha que usar a mão para subir o negócio. Entendeu? Você tinha que. Tanto é que eu tenho vários vídeos fazendo. Você tinha que subir. Você tinha que botar a perna gigantesca e você tinha que subir. Você tinha que usar a mão e o pé, entendeu? É, claro que tinha as árvores ao redor. Se eu caísse, eu caía próximo. Mas aí. Foi nesse. Essa aí a gente subiu, foi tranquilíssimo. E aí, claro, você começa a ver o calor. Porque assim, é Bahia, sertão da Bahia, em janeiro. Então, se você sai 9 horas da manhã, que era como todas as outras excursões estavam fazendo, você vai ter um calor gigantesco. A gente estava esturricado, porque a gente tinha andado, né, 20 quilômetros do dia anterior, então a gente sabia o calor que estava esperando. Então, quando foi, por exemplo, nesse dia do Morro do Castelo, a gente acordou 5 horas da manhã. Pegou a tapioca que a mulherzinha, que eu pedi para a mulherzinha fazer para a gente, peguei e aí a gente subiu. Então, quando a gente estava subindo, não tinha absolutamente ninguém. Era a gente e os passarinhos. A coisa mais maravilhosa do mundo. Com o sol da manhã, né? Batendo no meio das árvores. A coisa linda. Então, quando a gente estava chegando lá, maravilhoso. Quando a gente estava chegando lá, é que a gente começou a escutar a zoada de um pessoal subindo. Então, quando a gente estava descendo, tipo 9 horas da manhã a gente estava descendo, tava uma reca de gente subindo. Morrendo no calor, claro, porque 9 horas da manhã a gente já tem um calor, né? Morrendo no calor e esperando e falando e a zoada. Então, assim, a experiência que você tem em certos momentos é completamente diferente de outro, entendeu? Então, assim, isso vai muito de cada um, né? Mas, sim, claro, quando você vai com guia, você tem mais segurança, você não precisa, por exemplo, baixar um aplicativo de GPS, aprender as rotas, né, ficar mais atento a se perder ou não, né? Assim, você tem essa segurança, mas dá para fazer de todo jeito, né? Tem que ver só realmente o estresse que você quer ter. E a Não, também. mais 20 quilômetros, só você e Larissa, que é maratonista aí, porque Mas Larissa corre, eu tava andando, foi. Aí assim, a gente teve esse, teve outro, se não me engano, também foi 19 quilômetros, aí no outro dia foi 8. Aí em outro, por exemplo, a gente pegou uma trilha, a gente pegou uma trilha errada e acabou tendo que, a gente pegou, sem saber que estava errada, claro, né? Porque tinha duas opções, e aí a gente escolheu a trilha que ia pelo rio, pela beirinha do rio. Só que era no leito do rio. A gente teve que descer as pedrinhas do rio. Então, em vez da gente gastar meia hora, a gente gastou 3 horas no negócio. Ficou super estressado, porque se perdia, não sei o quê. Esse foi um perrengue, por exemplo, né? Esse foi um perrengue. E aí a gente ficou, putz, grila. E aí quando a gente chegou, tava estressado. Já não ia fazer mais a outra passeio. Só fez chegar, dormir, tomar banho. E aí passou a tarde tomando banho de rio, se bronzeando, fazendo piquenique. Ou seja, depende, você tem que se adaptar, né? Tem Então, uma assim, compensação, né, também. tem a compensação. E aí no outro dia você anda mais, anda menos. Mas assim, acontecem coisas inusitadíssimas, entendeu? Quando você vai num negócio desse, porque você sai do padrão, né? É isso que eu tô dizendo, você sai do padrão. Aí tem, por exemplo, a gente tava no último dia. No último dia, não, peraí, não, fato engraçado. No último dia, a gente tava voltando, né? Tava saindo do vale e indo embora, então tinha que subir uma ladeira gigantesca para depois descer a ladeira gigantesca e chegar, eu acho que em Andaraí. E daqui a pouco a gente tá subindo lá, vem um senhorzinho, ele devia ter uns 40 anos, de pochete, tênis, com uma bolsinha nas costas, escutando, acho que chiclete com banana, axé Bahia, sei lá o que danado era, com uma porta na cabeça. Você não tá entendendo. O homem tava entregando uma. Ele era o entregador, ele era o delivery, ele era o iFood de porta, ele levava pra ti. Ele era o iFood da Vale do Sol, que era uma porta. E a gente disse, rapaz, não é possível. E o homem vinha embalado. Claro que ele tava fazendo o caminho inverso, né? Mas Já assim, na 15, a 15ª porta que ele levava no dia. menino, eu sei que ele foi. Vitor, ele foi e a gente tava subindo. Quando a gente tava descendo, o homem já passou de volta descendo na gente. Tu não tá entendendo? O homem foi e voltou. O homem cruzou a gente nesse negócio. E aí você pergunta lá pros moradores, ó, aquela trilha, não sei o quê, quanto tempo leva? Ele fez, não, umas 2 horas. Eu fiz, não, 2 horas você, eu quero saber. Ele fez, não, 2 horas você. Eu faço em 40 minutos.
Na Eu cara. fiz, eu fiz, gente, isso é que é CrossFit, viu? Eu vou ser igual esse boyzinho aí. Então, assim, impressionante, impressionante. Mas é claro, depois de uma dessa, ou seja, foram 4 dias, paisagens lindas, cachoeiras maravilhosas, essas coisas inusitadas que acontecem assim. E e aí, quando a gente planejou a viagem, a gente planejou passar 10 dias em Lençóis, que é a cidade base. Então, por exemplo, a gente sabia que ia passar esse tempo todo nessa agonia, sem internet, sem telefone, sem sinal de celular. Eu avisei, olha, 4 dias vocês não vão saber de mim. Se eu morrer, vocês não sabem mais. Se não, vocês vão saber que eu cheguei daqui a 5 dias, porque eu vou dar Tá notícia bom. de vida. E aí, quando a gente chegou, a gente fez, não, o que é que a gente vai fazer? Se planeja. Então, quando a gente chegou, tudo estrupiado, sujo, querendo, né, ficar quieta, assim, bem relax, ficou num dos melhores hotéis de Lençóis, minha filha, com piscina, com banho quente, assim, para voltar à civilização e dizer, valeu a pena, vamos fazer de novo ano que vem, né? Mas foi maravilhoso. E aí depois a gente se encontrou com um casal de amigos, com o Ilse e Marcela, a gente fez outros passeios, mas aí a gente fez passeio de carro com eles, um bate e volta, né? Tomou banho numa piscininha natural que tinha perto da cidade, assim. Então, assim, você vai encaixando como dá, né? Vai encaixando como dá, mas esse tipo de coisa acontece. Inclusive, chegar lá na última cidade, na última casinha do morador, antes, né, de ir para Andaraí, a última dormida, você tá lá conversando com a mulher, dizendo, ó, a gente queria dormir aqui, não sei o quê, tem lugar? Tem. E começa a conversar. Aí pergunta, e aí, vocês vêm da onde? Eu vim de Campina Grande da Paraíba. Mentira! Eu sou de João Pessoa. Eu fiz mentira! A mulherzinha que mora lá, ela é jovem, ela deve ter não deve ter nem uns 30 anos. Ela casou com o filho de Dona Linda, que Dona Linda é uma moradora antiquíssima do lugar, tipo uma das mais antigas que tem lá, uma senhorinha bem miudinha, de uns 80 anos, tanto. Então, ela, Thaís, casou com o filho dela e se mudou para o Pati há um tempão. E tá lá. Então a gente começou a falar de João Pessoa, de Cabedelo, da praia, dos caranguejos e do açude. Ela estudou aqui. Então, assim, eu nunca imaginei que no meio do Pati, no meio do nada, né, você encontrasse alguém daqui de Campina Grande, da Paraíba, e a gente começou a conversar como se fosse altas amigas, entendeu? Sabia de tudo, do bairro, de onde morou, de onde não morou. Então, assim, esse tipo de experiência, por exemplo, você não encontra se você vai só pra tirar foto feito todo mundo, né? Mas tudo bem, bola pra frente. Não, mas justamente, a Larissa comentou, né? Fazer desse passeio que você faz, você pode parar para contemplar e tal, e às vezes, na excursão você não pode. Né? É bate e volta. Você chega, faz aquela foto tradicional Isso. e volta. Não, você tá com um guia particular, né? E para quem não tem, você acaba tendo que ficar com a excursão, que sai de 9 horas da manhã. Não, Então, mas você pode contratar um guia para você, um guia privado. que foi que estudou o mapa e sabia foi né, desbravar. desbravar o negócio. Se foi Renata, a gente vai ficar perdido. Aí você estuda E o o meu mapa e a trabalho? gente se perde. Não, olha, Vitor é o tipo de pessoa que ele passa um mês de férias ali em Tabatinga. Todo dia, quando ele pegar aquela estradinha que para um lado você vai para Tambaba e o outro lado Você uma vez que vai isso aconteceu. e você vai para João Pessoa, todo dia ele erra o caminho. Não foi uma vez, não. Quando foi com o menino, você errava todo dia também. E era naquele mesmo lugar. Mas você não tem noção de ir pra lá e pra cá. Faz muito tempo. Faz muito tempo isso. Pelo menos ele não tá dirigindo na contramão, né? Já é alguma coisa. Não, também só foi uma vez que eu fiz isso. Pô, ele só dirigiu uma vez na contramão. E tava tudo ao contrário, inclusive. E não bateu em ninguém, graças a Deus. Também não bati, não. Também não bati, não. Consegui dirigir direitinho nas esquerdas da vida. Você dirigiu na outra mão? Na Irlanda foi? Rodei a Irlanda todinha dirigindo, minha filha. Depois que não consegui ligar o carro, esse é um perrengue, eu tenho que contar esse. Mas só voltando pro Pati, pra gente fechar o ciclo aí do Pati. Você tem várias formas de ir. Assim, eu e Jamie, a gente decidiu não ir com guia, porque assim, ele já acampava, já fez trilhas anteriores lá na Europa. Então, assim, eu já sabia, eu tinha uma certa segurança nele, entendeu? Mas eu não sei confiar em alguém, como assim dizer, vai, estuda e se vira, entendeu? Não, eu baixei o GPS. Não, eu não consigo não, porque senão eu fico doida. Eu tenho que ter uma certa segurança em mim também, porque vai que ele se quebra lá e como é que eu vou acudir? Então, assim, eu assisti vídeos no YouTube das trilhas, eu assisti como é que é a sobrevivência no meio do mato, se eu cair, quebrar alguma coisa, como é que eu faço Todos os episódios de A Prova de Tudo, né?
Quase. Eu me formei em Grey's Anatomy, meu filho. Eu sei como é que faz as coisas. Então, não, mas assim, coisa básica mesmo. Por exemplo, se você quiser fazer cocô no mato, como é que faz? Quer dizer, a gente sabe fazer, mas aonde? Aonde? Como é que você cuida da natureza? Como é que você não deixa isso? Como é que você seguia no mapa? Como é que você vê Aí a uma. gente vai pra lá de Igor e Nádia, que era. É, mais ou menos isso. Mas assim, eu fiz o dever de casa. Então a gente tinha o mapa físico, a gente comprou um mapa físico, comprou bússola. Eu aprendi a usar a bússola, como é que você se orienta no negocinho, como é que você bota no mapa. Mas a gente também tinha o GPS, entendeu? E tinha bateria extra, tinha lanterna, tinha não sei o quê. Ou seja, se você vai para um negócio desse, você tem que estar preparado. Você não pode simplesmente. Ou seja, quando você vai numa excursão é mais tranquilo porque você não tem esse trabalho prévio, entendeu? Que é um negócio mais relaxado, que é como eu digo, não é ativo, você tá lá só seguindo o caminho. É claro que se você vai numa excursão dessa e você vai ter que subir um morro de 3 horas subindo e descendo, você vai estar ativo, mas é outra coisa, é outra preocupação, né? Então, assim, você pode fazer o Vale do Pati com um guia privado. Você e o guia, inclusive, pode. Você tem várias formas de fazer. Ele pode, inclusive, carregar a sua mala toda. A gente passou por um casal lá, que eu não lembro quem era. Não lembro que nacionalidade eles eram, eles não eram brasileiros. Eles estavam sem nada, eles tinham uma garrafinha d'água nas costas. E você tinha um guia com uma mochila gigantesca, com Ai, comida. gente, safadeza. Não é, mas é esse ponto, não é safadeza. É igual aquele povo do Everest, que sobe o Everest, mas tem que ter as Sherpas, tem que ter aquela estrutura, entendeu? Então você pode fazer de um jeito, pode fazer de outro. Mas nesse caso do patim, você tem várias formas de consumir o patim. Inclusive fazer só um dia, vai, faz um passeio e volta. Pode fazer essa travessia, pode ir e voltar pela mesma cidade, entendeu? Pode ser 3 dias, 5 dias, 10 dias, 11 dias. Mas, assim, um dos céus mais lindos que eu já vi no mundo, o céu do Pati, tudo preto. Um cobertor estrelado assim. Eu acho que o lugar mais bonito que aquele só o céu do Chile, do deserto do Atacama. Um céuzão que você parece que tá vendo a Via Láctea todinha em cima. Então, assim, coisa que você não vê na cidade. Tem que ir pro meio do mato. Tem que ir pro mato. É. Não, eu tenho curiosidade de fazer assim, um passeio nesse estilo. Eu tenho curiosidade e tenho disposição, inclusive. Hum. Porém, pois é. Deixa ela em casa com o Lulu e Cici. Arruma um amigo pra ir com tu e deixa ela lá. Meus amigos são mais mortos do que a Renata. Ele tinha um plano com os amigos dele de ir de carro daqui para o Oktoberfest lá no sul. Blumenau, né? Aí eu disse, ótimo, vocês se entucam os 5 dentro de um carro e vão. E eu e as mulheres, a gente pega o avião e fica esperando vocês lá bebendo cerveja. Eu acho ótimo. Eu acho ótimo. Eu acho que dá certo. Eu também acho certo. Mas dava certo, dava certo. Mas como eu falei, meus amigos são tudo frouxos. Eles são moles, só faz matar e nunca vão. Tu tem que trocar de amigo, tu tem que trocar de amigo. Eu também acho. Mas é isso que eu tô dizendo. Se você é mais sedentário ou tem um certo receio, você pode fazer pequenos passeios, entendeu? E com guia e com esse tipo de coisa. Então, por exemplo, esse grupo que eu descobri aqui, que é o que faz o rapel lá no viaduto, eles têm pequenos passeios, pequenas trilhas aqui. Eles vão, por exemplo, para a Pedra da Boca, que é em Araruna. Então, lá eles fazem uma trilha. Se você quiser, você acampa, senão você volta, entendeu? Eles têm pequenos passeios. Não precisa ser essa trilha grande que eu fiz assim de 4 dias e tudo mais. Você pode fazer de outro jeito. Até mesmo nos lugares turísticos que a gente vai, que são super turísticos, você pode ver uma trilha alternativa. Por exemplo, já chegando na Irlanda, né? Outro passeio que a gente fez. Depois eu falo do carro. Não, eu vou contar a história toda. A gente foi passar, eu acho que mais ou menos uns 10 dias, viajando pela Irlanda. E a gente alugou um carro em Dublin. Chegou no aeroporto de Dublin, pegou o carro e atravessou o país, porque lá é 2 horas e meia você atravessa o país, né? É muito grande, assim. E aí você atravessa. E aí a gente fez o passeio, a gente seguiu a trilha, que é um caminho, é uma estrada gigantesca que corta a Irlanda todinha, do norte até o Suzão. Só que a gente tava no meio, né? A gente cortou o país no meio. E aí foi pro sul, e aí é a Wild Atlantic Way. Você vai descendo
na beirinha da ilha e vai descendo e visitando as cidadezinhas e vendo umas paisagens lindíssimas, assim, de outro mundo, aquele negócio. Um verdão e de repente um monte de muro de pedra que não tem cimento nem areia segurando, é só umas pedrinhas em cima da outra. Um negócio que é montado, que, assim, foi colocado no lugar há milhares de anos, ou seja, nos nossos primórdios dos Neandertais de Cidade Quem. Foram os elfos que fizeram isso. Pois é, deve ter sido, né? Foi o povo lá de Game of Thrones, Claro aquele que povo foi. maluco. É. E aí, assim, nesse passeio, a gente parou em várias cidadezinhas, ia dormindo nos Airbnbs, estava de carro, né? Ia dormindo nos Airbnbs. E um lugar que é, acho que uma das maiores atrações turísticas da Irlanda são os Cliffs de Moher, que é tipo umas falésias Hum. gigantescas, um lugar maravilhoso, assim, que você faz, Jesus do céu, isso aqui foi esculpido, assim, alguém meteu a mão e ajeitou, porque é um lugar fantasticamente lindo. Ah, e aí, como é que o pessoal vai? Normalmente, de excursão, ou você pode sair de Dublin, pegar um ônibus numa excursão, atravessar o país, né? Chegar do outro lado da costa, estacionar o ônibus, descer, tirar foto, consumir o lugar, bota o ônibus e vai embora de volta. Essa é uma forma, né? A outra forma é você pega seu carro particular, ou você aluga, ou você estaciona, ou varia coisa. A gente fez o quê? A gente parou numa cidadezinha mais próxima possível dos Cliffs, Duli, dormiu no Airbnb, no outro dia de manhã saiu cedinho, andando pra lá. 4 quilômetros de caminhada, não é um negócio 4 ou 8, não lembro, eu não tô lembrada. Mas é tipo um caminhozinho que não vai durar 2 horas andando. Não era um negócio do fim do mundo. E a gente tava na Friozinho beira. gostoso, né? Nem tava tanto frio assim, mas eu tava de casaco, né? Choveu. Eu vi uns 10 arco-íris fazendo e se desfazendo na minha frente. Eu vi a mudança do clima, ou seja, eu tava vendo, não tava chovendo. Tinha uma hora que o céu abria. Então, assim, a gente tava indo para um lugar mais conhecido, tipo o Cristo Redentor, entendeu? Mas a gente tava indo de outra forma. A gente se divertiu muito mais. As fotos são muito mais. Que não com a minha cara, né? Mas, ou seja, são muito mais maravilhosas do que você simplesmente chegar no lugar, tirar foto e voltar. Então, por exemplo, a gente foi a pé e lá a gente pegou o ônibus de volta, porque é um ônibus de linha que tem lá, a gente pegou de volta e parou e voltou e pronto. Então, assim, um passeio super simples, entendeu? Que você consegue fazer super tranquilo, não é coisa de outro mundo. Tem uma subidinha, mas assim, você para, respira e continua, né? Como todo mundo, devagar e sempre, mas super de boa. Eu recomendo demais, Renata, quando for na Irlanda, porque deve ir, né? Game of Thrones Voltar, né? lá. Quando Não, vamos lá, no quando você for no norte, eu sei que você vai, em algum momento você vai fazer aquelas trilhas de Game of Thrones. Quando você for no norte, aí você vai nos cliffs, né? Desce um pouquinho e aí dá certo. É de boa. Mas Não, assim, mas dá pra pode começar fazer umas pouquinho. trilhas, andar um pouquinho. Eu só não vou negócio de 4 dias, nem de ficar agarrado nas pedras. Aí isso aí exige um pouco mais, nem só da parte física, mas eu tenho muito medo de altura. Então eu sou aquele tipo de pessoa que o barranco tá aqui, eu tô assim, já de longe, só assim. Ah, eu também. Eu não Eu consigo também. chegar perto. Também não vou, não. Então, assim, na hora que eu vi que eu não conseguia, que eu fiz aqui, eu vou botar o pé aqui, subir aqui, vou nada. Eu vou pela solução alternativa. Ou então, você para e volta. Não tem essa. Gente, se é o seu limite, voltou. Mas eu também não vou para penhasco. Assim, quando eu digo que a gente tava na beira, a gente tava na trilha, não é assim na beira. Porque a gente tava, quando a gente tava. Olha, Mas, por exemplo, porque é um negócio que eu acho muito perigoso e a gente tá vendo o povo morrendo por causa de selfie, entendeu? Você se arrisca. Então a gente tava lá, todo mundo na trilhazinha, quando a gente tava chegando mais perto dos cliffs, e o cara saiu da trilha pra tirar uma foto e ficou a 2 metros de cair do negócio. Então, assim, cria uma apreensão em você e é uma situação complicada, né? Mas dá pra você fazer dentro do seu limite, sim. E não precisa se arriscar tanto assim, não, Renata. Pode ser, né? Pode ficar uns 3 metros do desfiladeiro, que eu acho que dá certo. Eu não fico, não. Não vou naquelas pedras. Eu não fui naquela pedra que você. É uma foto clássica que tem lá na Chapada, que você se deita na pedra pra você olhar pra baixo. Deus me livre de ir naquele canto. Vai ficar não, sem a tá doido. foto. Vai Eu ficar sem fiquei a foto. tonta se eu olhar um negócio desse. Não, a gente até, acho que foi na live de Marcos e Laura, que a gente falou dos perrengues, a gente foi na Escócia, né, em Edimburgo, tinha lá um morro lá, um negócio, não esqueci o nome de coisa, que aí Renata não subiu porque Renata estava grávida, tinha essa justificativa, né? Era alguma coisa Uhum. do Arthur.
Era né? Arthur City, uma coisa Era um assim. negocinho. Enfim, e aí a gente subiu, tá uma subida boa, assim, bacana, puxadinha, né? Mas e tinha chovido, né? Sempre chove, e E lameado a e tal, lama. até só assim, caiu lá, se melou todinho e tal. E aí a gente chegou lá, massa, assim, cenário, tipo, Senhor dos Anéis, né? Aquela coisa, um lago do verdezão, assim, verdão com um lago, não sei o que, não sei o que. Beleza, a gente subiu lá, chegou lá, puta massa. Aí eu me dei conta de que eu estava na beirola, assim, da pedra lá no negócio, e tipo, se desse um vento forte, até hoje eu tava caindo. Porque eu não tinha onde segurar, não tinha nem onde quicar, entendeu? E um monte de gente lá, e justamente fazendo selfie, lá pra trás, e eu, pelo amor de Deus, minha gente, qual o índice de morte aqui desse pessoal que sobe aqui? Depois Pois disso, é. que eu me dei conta disso, eu digo, putz, vamos voltar aqui, porque Aqui é perigoso. aqui é perigoso. Pois é, a gente tava lá deslumbrado, não sei o quê, as irmãs de Renato lá, a foto, não sei o quê, indo pra perto do coisa, e eu desesperado. Eu não posso Pois voltar sem ela, né? É. Como é que eu vou voltar sem ela? Trazer de volta. eu tenho um teste para fazer com Renata, porque é o seguinte, quando vocês forem em Amsterdã, vai ter Hum. eu não sei se vocês já foram lá, tem um prédio gigantesco que em cima do prédio tem um balanço. E você se balança, Renata, você se balança pro nada. Suas perninhas vão e você fica com nada embaixo de você, assim. Renata, Não vou, maravilhoso. Porque a não. primeira coisa. Por quê? Porque a primeira coisa que você pergunta é: minha filha, quantas pessoas já morreram aqui? Nenhuma. Quantas vezes esse negócio já quebrou? Nenhuma. Se não quebrou com ninguém, você não é especial. Não vai cair com você, não vai quebrar com você. Assim, você realmente tem uma sensação muito bacana de você tá, eu estou indo para o nada. Você fecha até o olho e sente o vento e não sei o quê. Mas o bicho é tão seguro. É um negócio de ferro que tem um amortecedor tão seguro que eu fiz. Não dá para ter medo aqui. Você tem medo da altura, entendeu? Da coisa. Mas você se sente seguro, assim. Não dá. Entendeu? Não dá. Você pode, não vai conseguir cair, Renata. Você tá muito segura, tem um negócio, os Não, seus não pezinhos. vou E você ainda cair. tira foto no lugar, tem uma foto assim, tem umas câmeras que tira foto, então você consegue ver até sua cara de desespero lá em cima. É muito bom. Não, não me dá uma sensação boa, gostosa. Estar num lugar muito alto e ver aquele negócio assim, nada nos meus pés, me dá uma sensação ruim. Então, por exemplo, até coisas altas. Ah, você fala isso, mas você vai pra montanha-russa. Vou. Mas o que eu gosto da montanha-russa é quando ela pega o embalo. Vum, vum. E até a física, né? Vai lá segurando a gente grudado na cadeira. Mas até os brinquedos que te sobre, você para lá em cima e fica vendo o mundo e depois cai, eu não gosto. Porque eu não gosto dessa sensação de estar lá em cima e não ter nada dos meus pés, eu estar olhando lá para baixo. Mesmo sendo Disney, que, ó, quantas pessoas morrem lá? É seguro. Mas eu vou lá arriscar. Assim, não é arriscar. Não Dá um gosto da medo, né? sensação. Dá um A medinho. sensação não é boa para mim. É ruim. Aí eu vou só Hum, porque todo mundo tá se pendurando. pois E é. sendo ruim, eu vou, Não, né? pode não, pode não. Mas é esse Mas negócio. no caso, Tem gente que vai só pra tirar foto realmente, né? Mas eu tenho é o diferente. vontade. Eu tenho vontade, por exemplo, de quando indo para Amsterdã, dizem que muito, lá a galera anda muito de bicicleta. Sim. Então devem ter tours de bicicleta, coisas assim. Isso deve ser legal também, talvez, fazer um tour até pela cidade. França tinha. Você fazer o tour pela cidade de bicicleta, mesmo com guia, mas você percorre num ritmo diferente a cidade. Você vai passando. Não é lento com a caminhada, que sempre tem um mais lento que o outro, Uhum. mas você vai, assim, deve ser interessante. Então, assim, também não estou me negando a fazer exercício físico, não. Ó, aí já tá virando aventureira, pegar uma bicicleta para conhecer a cidade. Tem, e lá em Amsterdã é caótico. Eu mesmo não aluguei bicicleta em Amsterdã, porque é todo mundo de bicicleta, Renata. Em vez de você ter o trânsito do Rio de Janeiro de carro, você tem o trânsito do Rio de Janeiro de bicicleta. Todo mundo usa bicicleta, todo mundo usa bicicleta, entendeu? Só que, claro, você vai ter alguns passeios que você sai de lá que é de bicicleta. Você tem
Eu acho que em todas essas grandes cidades você tem como fazer um tour de conhecer é o que eles chamam de bike tour, uma coisa assim. Tem alguns lugares que você vai de bike, tem outros lugares que você vai a pé, tem lugar que você vai, por exemplo, eu lembro que tem um tour que você vai pelo Rio, que vai pelo Rio Sena, se eu não me engano, não lembro qual era. Era no Sena? Acho que é. Que você consegue ver Paris pelo dentro do rio, entendeu? Você tem o guia e o cara vai mostrando as coisas. Então é outra forma também de você conhecer a cidade. Segway, vocês lembram daquele negocinho que é tipo uns carrinhos de que você fica em pé, que eu acho que não pegou aqui, né? Segway Eu sei também, qual é. Aham. daqueles segurança de shopping, né? Que você sobe em É, cima e vai. Então assim, tipo, tem o vídeo esse. caindo assim nos vídeos aí, né? E agora os danados dos patinetes eletrônicos, né? Elétrico, que são um perigo aquele negócio. Eu usei em Munique, a gente alugou um pra gente testar. Eu não andei 20 minutos, devolvi o negócio, porque Por eu quê? achei muito inseguro, muito inseguro. Você não tem, não é como numa bicicleta que você freia, que você para, que você, né? É duas rodinhas de nada e você tá com o pezinho em cima, pelo amor de Deus, não dá certo não. Eu andei meio Ah, quarteirão e fiz, eu não quero ligeirinho? isso. É ligeirinho, meu filho, mas se você, né, é diferente de uma bicicleta que Ah, você tem mas que... Não, mas ai, eu perguntei justamente isso, porque, tipo, se for ligeirinho, né, tem uma certa velocidade, quanto mais rápido, mais inseguro, né? Se for, não, vai a 20 por hora, pelo amor de Deus, se você acidentar a 20 por hora, se acidenta, você tá É fora, você acidente. tá. Você cai. dá uma corridinha assim, pronto. É, Mas tem isso também. E aí tem, por exemplo, tem esses passeios que você pode fazer numa viagem comum, numa viagem normal, que você não tá pensando numa viagem de aventura, você pode colocar essas pequenas aventuras, entendeu, Renata? Você vai integrando na sua viagem. Então, por exemplo, teve essa trilha que a gente fez. É uma caminhada, não é bem uma trilha, porque a gente não estava no meio do mato, assim, não era nada mais. Mas essa caminhada para os cliffs, lá na Irlanda. Teve, por exemplo, é, a gente foi. Uma vez eu estava em Vancouver, com um monte de nerd também. E aí a gente foi passar um fim de semana, foi um bate e volta praticamente. A gente só fez dormir no lugar, numa cidadezinha chamada Squamish, que é bem pertinho de Vancouver. E a brincadeira era subir o morro. Uma trilha, a pé. Não precisava se escalar. Teve uma hora só que a gente teve que se escalar, inclusive se segurando nas correntes que tinha lá, que já estava pegado na pedra, porque já era para facilitar. Uma trilha que todo mundo faz, porque tinha cachorro fazendo a trilha, tinha velhinha subindo a trilha, tinha. É impressionante como a gente que é sedentário acha que é tudo difícil, né? E é tudo facílimo para quem já tem essa vida ativa, né? Então, assim, é o passeio de fim de semana dele. Em vez de ir pra praia ficar comendo caranguejo, feito a gente faz, eles vão subir o morro. E aí, uma imagem, assim, belíssima, belíssima. Com a cachoeira descendo, com o friozinho lá em cima. Que quando você chega lá em cima, tem um vale enorme, você vê a cidadezinha de baixo. Então, assim, não tem aquelas coisas de filme de cinema, né? Ou então aquelas paisagens de quebra-cabeça, né? Você tem aqueles vale, Sim. aqueles negócios das montanhas, negocinho embaixo, daquele jeito. E um passeio super simples, super perto, 3 horas 3 horas não. São 3 para subir e umas 2 para descer. Ou seja, um dia de passeio. E aí quando você volta, faz um piquenique, né? Relaxa, toma um banho quente, e no outro dia você não anda, porque você subiu não sei quantos degraus. Mas mas dependendo de seu preparo físico, vai ser tranquilo. Vai ter gente que não vai subir. Teve uma colega nossa que estava um pouquinho acima do peso e era bem sedentária. Ela fez, ó, gente, vão-se embora enquanto vocês na volta. Fiquem esperando vocês voltarem. E aí ela foi e disse, eu consegui fazer o caminho todo, mas ela foi no ritmo dela, entendeu? Quem estava mais ligeiro foi na frente, e aí você vai se adequando. Também tem isso, você tem que saber seu ritmo. Não adianta você passar do limite, porque aí você deixa de aproveitar, né? Não tem como. Você começa a se ficar mais ansiosa e se preocupar mais do que aproveitar o momento. Então, não dá certo, né? Então, comece de pouquinho, Renata. Não, justamente, exatamente. ele comentou agora, você assiste todo mundo escala, né? Pessoa idosa e tal, e é justamente isso que você falou. É É um comum deles, costume. né? É o É, costume. Então a pessoa já tem essa prática e já faz como um final de semana, né? Vale escalar ali o negócio e volta. Exatamente. Ó, a gente fez a viagem de bicicleta.
né? Que a gente ainda não falou sobre essa. Que a gente fez foi, por exemplo, não estava planejado. Eu tinha viajado para Munique, ia passar um mês em Munique. E aí, num fim de semana, meu namorado fez, ei, vamos fazer alguma coisa diferente esse final de semana. Eu tenho uns dias livres, vamos passar 4 dias pedalando. Eu acho que a gente saiu na quinta e voltou na segunda. Vamos passar 4 dias pedalando, vamos acampar ao longo do rio Altimo. É um dos rios que deságua no Danúbio, aquele rio que corta a Europa todinha, né? Que corta a Alemanha, a Áustria, sei lá onde, corta uns 4, 5 países. Então, assim, é um rio no norte de Munique que eles têm ciclofaixa em tudo que é canto, ciclovia, né? Em tudo que é canto. Não é uma ciclovia que é junto da estrada, né? Onde estão os carros. Então, é super segura. Porque assim, eu faço essas coisas, mas eu morro de medo de bicicleta. Então, aqui em Campinas eu não pedalo, porque eu acho o trânsito caótico, a gente não tem educação das pessoas, entendeu? É complicado você se locomover aqui em Campinas ainda de carro, tá? De bicicleta, tá melhorando agora. Mas, por exemplo, esse caminhãozinho, você tem vários campings ao longo dos trechos, porque é um caminho que um monte de gente faz. Então tava eu lá, a gente alugou uma bicicleta, com os alforjes, com tudo, botou as coisas, comprou não, porque James já tem, né? Comprou aqueles gásinhos que você faz comida, aí tem um potinho, aí, né, pegou a comida, não sei o que, já tava tudo preparado, aí aqui a gente dorme, aqui não sei o que. Ou seja, mas foi de dizer, ó, vamos ver o ritmo que a gente faz, porque eu sou sedentária, mas não, acho que ainda estou saudável, né? Mas aí, nesse trecho, você tinha famílias pedalando, você tinha o carinha com a bicicleta e atrás tinha um carrinho carregando o bebezinho. Então, assim, dá para carregar Lulu e Ceci tranquilo, entendeu? E você pode levar sua barraca e acampar, mas você também tem os Airbnbs ao longo do caminho. E nos próprios lugares de camping, você tem uma estrutura. Você tem chuveiro quente, você tem lugar para cozinhar, ou eles têm um restaurante e você paga e come, ou você tem sempre umas cidadezinhas, então você consegue não ser É porque a gente pensa em campo e parece aqueles hippie, né, lascado. Aham. Mas você pode acampar de uma forma mais confortável. Você pode alugar um trailer, que eles têm trailers privados lá para alugar. Então, assim, diversos tipos diferentes, de nível diferente. Se você quiser acampar feito gente rica, vai. Se você quiser acampar feito gente pobre, vai. Você também vai aproveitar. E nesse caminho Aproveita. todo, a gente viu esse tipo de coisa. Você tinha a família lá, o pai numa bicicleta, a mãe na outra, e cada um carregando um pirraia atrás, né? Ah, e muito velhinho pedalando. Eu fiquei chocada. Era eu morrendo para subir uma ladeira lá e os velhinhos passando de mim. Eu fazia, meu Deus do céu, tem alguma coisa errada com minhas pernas. Porque eles são ativos, entendeu? E agora eu É. descobri que eles têm bicicletas elétricas. Você não está entendendo. Quando você está Hum, subindo o negócio, você ativa a bateriazinha e ele ajuda você a subir. Não é que ele vai subir para você, porque não é uma moto, mas ele tira o peso. Então é como se você estivesse pedalando no flat, no plano. Então, Eu assim, preciso de uma dessa. é. pois é, aqui para Uma ladeira de pedalada Campinas. e dá impulso um pouquinho mais, né? Dá impulso. Exatamente, mas assim, aqui no Brasil ainda é muito caro. Eu preço de um carro, uma bicicleta dessa. Lá é mais acessível, ainda é caro, mas é mais acessível. Mas você tem os velhos, eles não param porque eles são idosos, entendeu? Pelo contrário, eles têm uma vida muito, muito, muito boa. Porque eles continuam ativos. Todos os ônibus descem para você entrar com a cadeira de roda, com aqueles andar já. Você tem locais apropriados, né, para esse tipo de locomoção. Você tem os banheiros preparados também, ou seja, mesmo que ele vá acampar e dormir na cabaninha, mas ele se sente seguro, entendeu? Ele tem essa certa segurança. Então, assim, velhinho lá não é velhinho, né? É por isso que eu digo, eu sou jovem, minha filha, tô na metade da idade e eu vou para frente. Então, assim, é se adaptando, porque se eles podem, porque a gente não pode, né? É porque a gente é preguiçoso, Claro. não é? Isso, é. Não, É é, verdade. é, Eu só não sei se eu já ainda sei andar de bicicleta. Faz muito tempo que eu não ando de bicicleta. Essa história de que andar de bicicleta você uma vez sabe, vai saber para a vida toda. Sei não, eu tenho que andar um pouquinho aí, porque se eu cair, né, com as meninas juntas, recair não, a é desmotora é mas, grande. mas eu Exatamente. tenho vontade, eu tenho muita vontade, inclusive, de ter bicicleta novamente.
Pois é, aqui em Só Campinas uma rapidão. elétrica ajudaria para subir e descer as ladeiras, né? Não, tem que Exatamente. ser na perna. Cadê? Vai garapa, é? Não, então a gente faz aquela que vão os dois. Aí você vai na frente, eu vou atrás, eu vou só ajudando. Tá certo. Não, uma coisa que eu fiquei pensando aqui, né? Porque você falou, a gente conversando também, você já tinha dito, mas até para quem surgiu esse interesse. Você falou que, por exemplo, esse passeio de bicicleta foi meio que por acaso, né? Você Uhum. tava lá, vamos fazer tal. É, a Chapada, provavelmente vocês já foram pensando nisso, né? Em fazer Foram, essas né? Porque trilhas. levaram as coisas todas. Então, justamente. E aí, justamente, o quanto de planejamento é feito, o que é que dá para fazer, o que é que tu acha que, não, dá na doida aí, vamos fazer. Sei lá, Brasil e Europa são realidades diferentes, né? É, com Então tem certeza. planejamento tem que ser, né, de forma diferente, não Como tem como. escolher esses lugares para ser de uma forma segura? Você sempre, algumas vezes você pode fazer de forma assim, vamos, mas tem toda essa segurança, essa preocupação de que dá para ir assim. Aqui no Brasil, acho que a gente acaba tendo que planejar mais. Eu não sei, me sinto mais insegura aqui. Então, talvez aqui a gente tivesse que se planejar mais para saber se a gente não está indo para um lugar perigoso. À noite dá para dormir nesse lugar, né? Ter essas orientações que talvez a gente se arrisque mais no lugar em que a gente se sinta mais seguro, não sei. Então, assim, você escolhe alguns lugares, você já falou alguns de bicicleta, alguns andando, já falou aqui no Brasil, no exterior, mas alguns foram no susto, assim, no susto, mas assim, foi, vamos. Mas alguns você planejou. Fora da de Diamantina, tiveram outros que você provavelmente planejou, né? Não tem como ir sem planejamento, não. Você tem que fazer minimamente o planejamento para você saber pelo menos para onde você vai dormir, ou quanto tempo você quer, né? Você tem que conhecer pelo menos a rota, assistir alguma coisa sobre alguém que já foi no lugar, pelo menos para saber o que é, né? No caso do passeio da bicicleta, é porque meu namorado já tinha feito similar a ele, então ele já sabia mais ou menos que dava para fazer daquele jeito. E mesmo assim, a gente decidiu, por exemplo, uma semana antes de ir, então a gente fez no próximo semana. No próximo final de Uhum, semana dá certo. Então a gente teve uma semana para se programar. Para, por entendi. exemplo, ver se tinha colchão inflável para os dois, ver se tinha como é o nome daquele negócio? O de dormir dentro, o saco de dormir, Tá, né? Tá, dormir. A gente não teve colchão inflável, mas ele estava com um saco de dormir e eu peguei um saco de dormir do amigo dele, né? Ou seja, ele já tinha algumas coisas de acampar, porque ele já tinha acampado antes, mas aí a gente teve que comprar, não lembro o que foi, acho que uma camelback, aquelas que a gente compra e bota vou aqui dar pedir. alguma coisa desse tipo. Então, assim, tem algumas coisas que não dá pra você ir de doida, não. Assim, não Sim. dá mesmo, não. Porque fica arriscado e é isso que eu tô dizendo. A insegurança que você tem acaba fazendo com que você não aproveite tanto assim o passeio, né? Você fica mais preocupado nas coisas que vão dar errado, né? Claro que você vai ter alguns imprevistos. Por exemplo, a gente chegou num camping e a água era muito gelada, e a gente chegou tarde e parece que o banheiro já estava fechado, sei lá o que danado era. Eu não lembro o que diabos aconteceu. Eu tomei banho no rio. Eu não quis nem saber. A gente tava no riozinho lá, botei meu biquíni, isso tava geladinho, mas botei meu biquíni e aí eu fiz, eu vou tomar banho. Me ensaboei no rio, tomei banho no rio. Eu, sozinha, porque os europeus não estão nem aí pra isso. Mas tava eu lá, me aciando antes de dormir, meu filho, dormi. E aí, num desses acampamentos, o primeiro acampamento foi tranquilo, um monte de família, era a época, eu acho que da Copa, não sei, tinha algum jogo, então tinha uma família gigantesca acampando, com aquelas cadeirinhas, com os trailers, assistindo o jogo, a maior zoada, a maior farra, bem tranquilo, mas foi tranquilo. Só que a gente foi no outro acampamento que a gente ficou, no outro campo que a gente ficou, chegou um monte de adolescente. Eu acho que esse pessoal jovem que estava viajando durante o verão europeu, né? E Hum, aí, quando a gente chegou lá, quem disse que a gente dormia? é. Aí, assim, eu até que consegui dormir, botei aqueles plugzinhos do ouvido, tem que levar, Renato, bota os plug de ouvido, porque se acaba roncar, você consegue. E aí, quando deu meia-noite, meu namorado fez, eu não consigo. A gente vai sair daqui. Eu fiz agora.
Eu tava dormindo, eu tava conseguindo dormir. Eu não consigo dormir. A gente simplesmente, Renata, meia-noite, desmontou toda a barraca, dobrou tudo, botou tudo nos alforjes, não sei o quê. Eu fiz, e a gente Eu vai tinha dormir saído aonde? dado um grito. Cala a boca! Vamos dormir! Eles estavam no tuk-tuk, cerveja por tudo que é lado. Ou seja, era uma festa que normalmente isso não acontece, porque normalmente nesses camping você tem regra de horário, você tem regra de tudo. Só que eu acho que esse camping era mais relaxado, né? E aí eu só sei que meia-noite a gente pegou tudo, embalou tudo e tava a gente andando de volta na estrada, meia-noite, arrumando um lugar para fazer o que eles chamam de wild camping, que é você acampar num lugar que Aham, não é apropriado para isso. A gente pegou uma sim. árvore, a gente achou uma árvore num campo lindo, uma árvore grandona assim, tá bom aqui, bota escondido, porque, né, se tiver. Eu fiz e os bichos, não, não tem bicho aqui não. Eu fiz, não tem urso aqui não. Eu fiz, não, urso não. Deve ter no máximo umas raposas. Eu fiz, tá bom, raposa tá bom. Aí a gente montou, a gente montou tudinho e dormiu. Dormiu. Renata, um lugar lindo, lindo, silencioso, só a zoadinha dos mosquitinhos. Uma maravilha, uma maravilha. A foto mais bonita da viagem é essa, nossa barraquinha embaixo de uma árvore enorme assim, lindíssimo. Mas assim, eu tive que acordar meia-noite e pedalar, né? Mas acontece. Ou seja, esses imprevistos você tem que estar relaxado. Assim, não dá pra você querer controlar o mundo ao seu redor porque você não vai conseguir. Então, pessoas ansiosas, né? Se preparem, porque não vai dar. Então, tem algumas coisas que você não tem como controlar, como por exemplo isso. Mas você pode controlar, por exemplo, de você saber quantos quilômetros, de planejar quantos quilômetros até o próximo camping, né? Quantos quilômetros você quer fazer no dia? Se você tem 3 dias, então você não vai tão longe. Se você é atleta, então você vai muito. Meu namorado agora acabou de fazer essa pedalada do Danúbio. Ele pegou um trem de Munique, parou numa cidadezinha, tirou a bicicleta do trem, que tem um vagão específico para as bicicletas, vale salientar. Então, assim, pegou a bicicleta e começou a pedalar. Ele estava pedalando 60, 70 quilômetros no dia. Eu não consigo fazer isso, porque minhas pernas não são essas coisas, mas ele já está acostumado. Então ele foi dormindo, e aí teve um dia que ele fez, eu estou muito cansado e eu preciso dormir. Então ele fez, não, eu não vou acampar. Ele estava acampando e tudo mais. Eu falei, não, eu não vou acampar. Eu vou para um Airbnb, durmo um dia, tomo banho, lavo as roupas e continuo, ou então volto. Então, assim, essa flexibilidade você tem que estar preparado também, se você tiver tempo. Se você não tiver, então você se organiza um pouco mais para poder não sofrer muito, né? Mas dá pra fazer de todo jeito. Dá pra você ficar parando nos Airbnbs pra ter uma cama e uma água quente sempre. Dá pra ser no camping. Dá pra ser um passeio bate e volta, entendeu? De você vai, Uhum. faz e volta, que é coisa que você consegue fazer aqui, até aqui em Campina Grande. Tem algumas opções aqui ao redor que você consegue fazer. Aí é de boa. Então, o mínimo de planejamento tem que ter, né? Tem Então, que não ter, adianta né? chegar na hora e dar na telha e vamos, né, Dani? Percurso, distância e imprevistos. Pensar em imprevistos, Clima, né? Eu acho o que clima. clima. O clima é E importante, porque você a tem que história do saber Marco, que né? Da tempestade que ele pegou lá no Rio de Janeiro. É, o a Marcos é história doido. Não, dirigindo lá no meio do não. ciclone. Olha, uma coisa é você morar no Brasil, aqui no Nordeste, que é praticamente na linha do Equador. A gente não tem variação climática. Então, o máximo que a gente está tendo de frio agora é aqui, 17 graus de noite e 3 horas da manhã. Então, quando você viaja, você tem que ver o clima todo dia, de manhã, de tarde e de noite, porque lá muda. Então, por exemplo, de manhã agora tá 30 graus, porque tá no calor, mas de noite vai estar 10. Então, se você tá acampando, você tem que ter a roupa de dormir, porque senão você não dorme. Entendeu? É. Uhum. Aí você tá pior no outro dia. Então, assim, tem que ter minimamente planejamento. Levar dinheiro, em dinheiro, porque tem muito lugar que não aceita cartão de crédito. Então, você não vai conseguir comprar uma água, você não vai conseguir comprar o ticket do metrô, porque talvez não tenha a maquininha do cartão. Então, assim, tem coisas mínimas que você tem que saber, entendeu? Para poder realmente não passar um perrengue gigantesco e destruir a viagem, né? Mas Marcos é doido. Como é que o cabo vai no meio do ciclone pro negócio? Eu fiquei apreensiva com eles contando a história. É, pois é, justamente isso. Eu Aí só não você não. fiquei mais porque eles estavam ali, ainda É. não voltaram. Mas se fosse lá na hora, eu dizia, vai voltar não. Pois é, mas tem que planejar, não dá pra ir de doido, não. Então, as dicas de fazer uma viagem dessa, além de fazer esse mini planejamento, seria isso: é se preocupar com o clima
Se preocupar talvez com alguns imprevistos, como você fez aquela vez que você disse que levou GPS. Pensa num plano B, na verdade, né? Você vê uma trilha, mas você vê talvez alternativas de um lugar onde você possa parar, mesmo que você não estivesse planejando parar ali. Mas eu estava até pensando isso. Se eu vou fazer a minha primeira trilha, ou a primeira vez que eu vou andar de bicicleta, vou fazer um percurso de bicicleta, eu planejo tantos quilômetros naquele dia, mas por algum motivo eu tenho uma distensão. Eu preciso parar antes, então você precisa dar uma planejada, conhecer a região para se você precisar dar uma escapada com o plano B, né? Exatamente. E essa também tem história que de tomar banho também, que esse negócio de tomar banho no Rio. Foi, porque assim, eu não ia dormir suja. Eu não consigo. Assim, eu até consigo tomar um banho um dia só, mas nem sempre, né? Tu sabe que tu dormiu suja, né? Tu dormiu suja. Eu não dormi, não. Tu acha Eu que não não tá, dormi, não. não Eu tá dormi mais... limpo. Eu fui a única pessoa que tomou banho no Rio, mas eu vou tomar banho no Rio, que eu não vou ficar Não quer preguiça de dizer que fedendo. você tenha dormido limpa. Dormi limpo. Que esse rio era limpinho, não era o Tietê, não, minha filha. Mas nesse negócio do planejamento, você tem que ver essa questão do clima, com certeza. O dinheiro, claro. Comida, se você tem alguma alergia, alguma coisa que eu sei que Vitor é todo cheio de alergia. Então, assim, leve alguma coisa para não morrer de fome, porque você vai ficar, ou seja, amendoim, chocolate, snacks, assim, para você dar uma melhorada é, na glicose, né? E tem outra coisa que eu tava lembrando, que você tem que saber onde você tá, se é feriado ou não é. Que horas as Uhum. coisas abrem ou não abrem. Porque, por exemplo, você não precisa estar no meio do mato, assim, numa trilha, um negócio selvagem, digamos assim, para poder passar perrengue. Porque eu lembro que até na viagem que a gente foi, inclusive Renata tava, né? A viagem de Milão que a gente fez, a primeira Eurotrip que eu fiz e Renata, carreguei Renata, coitada. Mas para sofrer lá e ficar doente em Roma. Mas eu lembro que a gente chegou, a gente viajou no Réveillon, e aí quando a gente Foi. chega em Milão no dia de Ano Novo, tudo fechado. Fechado, tinha Óbvio. nada. Pra, vo- Mas a pra gente você só viu achar. 2 dias em Milão e um tava tudo fechado. Foi. Então, assim, eu lembro que a gente tinha colocado Milão e eu tinha dito, ah, não, Milão é uma cidade que deve ser bonita, cheio de coisa de arquitetura, de móveis, tem um salão de móveis de Milão, então a gente vai andar naquelas lojas maravilhosas, não sei o que, não sei o que. Tudo fechado Tudo até o dia fechado. 6 de janeiro. E Então, assim, como é que a gente vai adivinhar que eles tiram férias, né? Porque a gente acha que cidade até o grande é dia cidade 6 grande. todo mundo, exatamente. Pois é. Mas, assim, No tem dia uns 1º de feriados, janeiro então, para fechar as portas. Não, mas até o dia 6. Mas você só está 2 dias, então todo jeito. pois é, então assim, não precisa. Esse negócio de planejamento, você tem que fazer em todo tempo. Por exemplo, em Munique. Munique, domingo, é um dia perdido. Não tem shopping center aberto. Até porque lá não tem shopping center, mas não tem loja aberta. Então, assim, se você quiser fazer alguma coisa diferente, tem alguns museus que não abrem. Então, assim, se você vai passar pouco tempo, você tem que ter uma noção mínima, né? Ou então ter o plano B, ou seja, se não dá para fazer isso, vamos fazer outra opção, né? Alternativa mesmo. E levar dinheiro, porque qualquer coisa, compra alguma coisa, se tiver lugar aberto para comprar, né? A gente em Santiago, a gente já contou isso em outra live, mas a gente em Santiago, a gente pegou um dia de Eleição. eleição. A gente não sabia que era eleição, pô, não era, entendeu? Não era uma data fixa, né? A gente olhou o que era aberto naquele dia, não sei o que, quando a gente viu tudo fechado, lei seca, e a gente, eleição. Polícia pra todo lado, o povo olhando pra... A gente andando na rua e a polícia olhando pra gente, tipo... Você tá vendo o que na rua? Vocês dois sozinhos na rua. De fato, tem que procurar essas coisas, isso é verdade. Minimamente. Ou seja, tem algumas dicas que são dicas independente do passeio, entendeu? Independente da natureza. Ou seja, tem que prestar atenção. Você tem que levar pelo menos um remedinho para se você tiver uma dor de barriga, dor de cabeça, né? Uma alergia. Para quem tem mãe Mas que aí morre de tá, juízo, já. isso é o básico, né? Aí tem. A preocupação, assim, o que acho que Renata pensa também, né? Porque, assim, por exemplo, vocês chegaram em Milão, não tinha nada aberto. Beleza, mas vocês tinham pelo menos onde ficar. Na pior das hipóteses, sei lá, fica no quarto para descansar, para rever alguma coisa, sei lá.
você chega, sei lá, no meio do mato, ou no meio do deserto, ou, sei lá, numa trilha, algum canto, e, sei lá, falta alguma coisa essencial que, né, você não tem onde comprar, Não. não tem pra onde correr. Ou você leva, ou você já era, né? Tipo, sei lá, você chega, como você falou, leva, tem lá o fogareirozinho. Se você não para pra pensar nisso, aí chega a hora, vou mostrar, eita, e agora? Como é que eu vou esquentar aqui essa feijoada na lata? Não, Não vai. Tem que pensar tudo lá. aquela com a madeirinha lá pra fazer o foguinho, né? Meu pai colocou aí. Isso eu deixo com Rejane. Meu pai deixa tudo com minha mãe. Meu pai é do tipo que ele sai em Portugal, viajaram os dois para Portugal. Aí ele chega no lugar frio e faz assim: Rejane, você trouxe luva? Ela saca a luva dele da bolsa. Você trouxe o cachecol? Ela saca o cachecol. Você trouxe a touca? Ela saca a bolsa dela desse tamanho. Ela sai trazendo tudo de todo mundo e sacando. E a farmácia também. E a né? farmácia também, exatamente. A farmácia ambulante é ela. Exato. Quando a gente viaja É uma maldade. em termos de farmácia. Mas a gente sempre se preocupa com farmácia porque Vitor é muito alérgico e as meninas são muito pequenas, então a gente não sabe até que ponto elas têm alguma alergia de alguma coisa ou podem desencadear com o tempo, porque a alergia de Vitor a crustáceos, por exemplo, só apareceu na adolescência. Então Tá. ele comia caranguejo até um dia em que ele não pôde mais comer. Porque a garganta fechou. Então a gente tem medo que elas passem por isso. Então a gente carrega muito antialérgico, a gente carrega muita coisa com elas porque elas podem ter herdado o defeito dele, né? A mazela dele. Pode. Mas assim, eu tô com pena da sua mãe, viu? Só pra avisar. Porque ela não merece isso. Vocês, todo mundo é adulto, seu pai também, tem que ser responsável. Dona Rejane, não deixe não, não deixe não. Porque assim, Larissa também é um botou fardo, foto. é um fardo invisível você ter que cuidar de todo mundo além de você. Quem é que vai cuidar dela? Não É dá, não. verdade. Se revolte, se revolte. Mas assim, tem que pensar mesmo, porque assim, se você tá sozinho, ou você tá com alguém, ou você tá numa excursão, são situações diferentes, claro, mas você tem que ser responsável pela sua vida, minimamente, né? Então, claro, você chega numa situação dessa que você esqueceu o gás para poder cozinhar. Você vai ter que comer chocolate até que vai passar um perrenguinho de ficar com fome um dia, mas vai comer o chocolate, vai comer a maçã, vai comer o amendoim, vai beber a água, e aí no outro dia, quando você acordar, você vai na próxima, pedala para a próxima cidade e acha algum lugar para comer, minimamente, entendeu? Sim. Ou seja, é isso que eu tô dizendo, você tem que ter o jogo de cintura para você não se desesperar. Entendeu? E dá no que der. Se, por exemplo, você não viu a previsão do tempo e aí tava dando 5 graus e você não tava com roupa de 5 graus, você já sabe que você vai ter uma noite ruim ou não vai ter uma noite. Então, no outro dia você já vai estar com um mau humorzinho. Então, você já vai se preparando para que, né, você pega leve no pedal, você, né, não fica reclamando tanto. Aceita a vida, porque a vida é a impermanência. Mas depois você já aprende e aí você já se prepara para a próxima. Ou seja, na próxima, tenho certeza que você não vai esquecer o casaquinho, não vai esquecer o gás, entendeu? Aí, assim, isso é bom porque realmente vai aprendendo. Inclusive esse negócio de frio, pelo amor de Deus, a gente leva 10 luvas, não serve nenhuma. Tudo peba. Se for do Brasil, não dá certo, porque não tem uma que pega aqui. Quando chega no frio de verdade, você tá congelando. Então, junta o dinheiro para comprar lá. É o jeito. Só me lembro da gente tirando para bater foto, morrendo de frio. Vai logo que eu quero bater foto. E a foto só batia com o dedo sem luva e você se acabando de frio. É horrível isso. Pois é, não tem condição não. E essa coisa, por exemplo, de conhecer a cidade, saiba a época também de conhecer a cidade. Porque passear no gelado, no inverno, vai ser mais complicado. Então você vai ter que estar mais preparado. Até na própria cidade. Então, assim, se você quer andar e pedalar de bicicleta, veja que é melhor vai ter a neve, pode ter como é que diz, uma chuva, né? Vai ter um vento gelado. Então, assim, pode ser que você aproveite menos a cidade porque você decidiu ir de bicicleta. Então, você pega o metrô porque é mais tranquilo, né? Assim, tem esses prós e contras, né? Que você tem que analisar o local onde você tá. E, claro, sua disponibilidade, porque também você não vai forçar a barra, né? Se você sabe o seu limite de aventureiro, você não vai fazer mais do que isso, porque você tá fazendo o que não é seu. Então, não vale a pena. Começa pouquinho e vai-se embora. Não, acho que vale essa dica também, né? Começar de pouquinho. E no caso, como você já fez algumas vezes, você meio que já tem essa noção do que é essencial, né? O que é que para cada situação, que por exemplo a gente não teria.
Uhum. E é justamente isso. Você, com o tempo, você vai aprendendo e vai fazendo tipo um checklist, né? Já vai preparar ali, já sabe mais ou menos, né? Adapta uma coisa ou outra, mas você já não vai 100% desprecavido. Você já vai com Exatamente. uma... E é isso que eu ia dizer, um checklist mesmo, porque sempre vai ter alguma coisa que você esquece. Até quando você vai para João Pessoa, de vez em quando você esquece a escova de dente. Então, assim, é, dependendo do local e dependendo da natureza do que você vai fazer, do tempo que vai ser, você tem que ter um checklist e já tem um monte desses prontos na internet, entendeu? Tem muito site de viagem, muita gente que já fez aquele passeio, normalmente, porque você não vai, né, desbravar o mundo, você não é Armin Klink, nem esse povo, mas assim, você já tem uma visão mínima de como, de qual é a dificuldade daquilo, né? Ou seja, e você pode fazer o mesmo trajeto de diferentes dificuldades. Então, se você está querendo começar, por exemplo, numa trilha, você vai procurar os lugares em que as trilhas são mais fáceis para iniciante, né? Você não vai começar no hard, porque você não é maluco de começar no hard. Aliás, pode até É, ser, né? Mas vai morrer, aí não dá certo. Então, assim, então, um passeio, por exemplo, que eu tinha pensado em fazer foi quando eu fui para o Chile. A gente foi pro deserto do Atacama e lá você chega na agência de turismo, tem que ir, viu? Tem que ir. Tem que ir. A Maravilhoso. gente foi no Chile e não foi lá. Tem que voltar para ir lá. é Menino, porque a gente Ave preferiu É ir Maria. porque a para gente Vale subiu, a Nevado. gente foi para o Nevado, a gente foi esquiar. Mas a gente tem que ir Pronto. pro deserto. É, porque o deserto do Atacama é impressionantemente bonito. Porque você fica na cidadezinha em São Pedro, eu acho São Pedro do Atacama, e você contrata a agência de turismo, né? E eles fazem os passeios, você contrata quais os passeios que você quer. Então, a gente, se eu não me engano, a gente tinha 4, 5 dias. E aí tinha passeio que só a bexiga, né? Basicamente, você entra numa van com um grupo pequeno, 10 pessoas no máximo, 15 no máximo. Ele dirige durante 1 hora e meia, 2 horas, dependendo de quão longe é. Você desce, passa um tempo no lugar, tira foto, faz o que tem que fazer no lugar, bota de novo e volta. Ou seja, é um negócio que não é ativo, digamos assim, porque você tá lá no carro e vai. Claro que posso pesquisar, que eu já estava vendo, né? Porque meu namorado não foi, eu disse a ele que ele tem que ir. Qual é a opção que tem de você fazer um negócio mais roots, né? Porque eu vi, por exemplo, quando eu estava lá, que chegou um pessoal de motobike. O pessoal estava viajando de motobike. Naquelas bicicletas, naquelas motos gigantescas. Então, assim, eles estavam conhecendo o deserto, mas de bike. Entendeu? De moto, não de bike, porque, É, né, essa você pedala, de moto. Então, assim, o Vai, pessoal chegou lá. de camelo. Pois é, mas você pode fazer. Vitor vai de moto e você pega o avião e chega. Tá no Eu acho que isso Olhama, é válido. no Olhama Eu e acho que isso voa. é. Mas, por exemplo, nesse passeio do deserto, você tem esses convencionais, mas, por exemplo, teve um dia que a gente chegou muito cedo de algum desses passeios e aí tinha bicicleta para alugar no hostel. E aí a gente foi conversar com o homem do hostel. E aí a gente fez aí. O que é que dá pra fazer aqui perto de bicicleta? Ele fez, ó, tem um passeio que não vai dar, acho que não vai dar nem 1 hora vocês pedalando e voltando. Eu não lembro qual era o nome do lugar. Mas era terra que não acabava mais. Porque o rapaz disse, não, vocês vão pedalando, aí é na estrada, você vai na estrada mesmo, os carros passando assim, você vai no acostamento, é seguro, porque tem muito pouco carro, mas você vai pedalando e quando você chega na entrada do lugar, você vai pedalar um pouquinho e você deixa a bicicleta como se fosse num estacionamentozinho de bicicleta, e depois você sobe a pé, depois desce e volta. E a gente começou a pedalar, 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 e passou, e aí entrou nesse caminhozinho que tinha umas pedras, então tem uma hora que tinha uma areia meia fofa, não sei o quê. E a gente começou pedalando, só que a gente não viu de jeito nenhum esse espaço que tinha lá para poder deixar as bicicletas. Então a gente continuou pedalando. E a areia fofa, fofa, fofa. Como é que a pessoa pedala num negócio desse? Então a gente foi pedalando. E aí teve uma hora que eu disse a Ilse que não tem esse negócio, não. Será que era aquele negócio lá atrás que tinha uma correntinha de nada que a gente não viu? Era. Ou seja, a gente tava pedalando na areia fofa quando a gente devia estar andando a pé. Mas isso é detalhe. É, Mas assim, foi tranquilo. faltou Assim, tirando isso. planejamento. Faltou planejamento, não, que a gente planejou, sabia que tinha que deixar as bicicletas em algum lugar, mas não sabia que era tão perto, inclusive, da entrada, né? A gente tinha que andar muito. Mas foi tranquilo, ou seja, um passeio também, que dava pra você ficar no hostel fazendo nada, né? Ou na cidade, no barzinho, e a gente resolveu fazer esse, né? Então, se você for pro Atacama, pode fazer isso, é rapidinho, não vai ter problema. Você vai ter. Tem vários passeios para fazer. Faça o passeio que você vai para um observatório no meio do nada olhar o céu.
que o homem vai ficar lá, o céuzão estrelado. É o lugar onde tem a menor umidade da Terra, se não me engano, é o céu do Atacama. Tanto é que tem um super observatório lá, com 66 antenas, um negócio gigantesco, de não sei quantos bilhões de dólares, porque é um lugar que, que os astrônomos, né, eles É o observam o céu a partir de lá. O ALMA, se não me engano o nome. Então, assim, tem esse passeio que você se deita lá gelado que só a bexiga. Então, leva um casacão gelado e você fica e o cara fica apontando e dizendo, não, aqui é as Pleiades, não sei o quê, ali é Centauro, não sei de onde, ali não sei o quê, e vê no telescópio um negócio lindo. Ah, Maria, fiquei doidinha. Faça isso. E esse é tranquilo, não precisa nem pedalar nem nada. Vai de van mesmo Pois é, o cara levou, deixa lá, você só vê, né? Exatamente. mas você leva um casaco, você vai congelar lá. E tem chocolate quente lá que você está dizendo. Eita, tem. Tem. Tem alguns passeios no Atacama que eles têm piquenique. Então eles fazem um pit stop, a gente tipo toma café da manhã, alguma coisa, e depois vai pro passeio, ou na ida ou na volta. Tem. Um vinhozinho, um negócio assim, Fica na mas vontade. não beba muito não, que é muito alto. Então, Chá, a gente tá se rumando agora mais para o final da conversa, que a gente já está Vixe, aí Maria. 1h30 conversando. Mas a gente queria fazer aquelas conversas de que a gente queria fazer umas perguntas rápidas, estilo, né, A gente tá bate. sempre fazendo, né? Final. Sempre no final das lives a gente Dá, tá dá, fazendo. dá uma de apresentadorzinho de Marília talk e show. Gabriela. Exatamente. Então, assim, é uma descoberta de um lugar assim bem interessante, bem diferente que você achou, que você foi e que isso seria uma descoberta, digamos assim. Você não esperava que fosse daquele jeito, foi muito legal. Te surpreendeu, né? Rapaz, de paisagem, assim, lugares mais bonitos, assim, de paisagem, com certeza o Atacama, porque é cada um mais diferente que outro. Assim, é como se você falou lá do Senhor dos Anéis, aquelas paisagens, é tipo Mad Max, né? Uhum. Você tá. Tem um passeio, que eu não lembro como é o nome, que você vai que é terra, 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 com as pedras gigantescas. Aí no outro dia você vai e é uma lagoa azulzona gigantesca, assim, de um azul super escuro. Aí anda mais um pouquinho e tem outra lagoa de um azul super clarinho. Aí no outro dia você vai para um salar, que é sal, um negócio brancão, assim, gigantesco, com os flamingozinhos, né? A gente esperava um flamingo meio rosa, mas esse era mais branquinho. Mas tá lá no meio do caminho. Então, assim, são paisagens completamente diferentes uma da outra, entendeu? E tem esse passeio do observatório, tem o passeio que você, dos geysers, que você sobe a não sei quantos mil metros de altitude, tá 5 graus, você tá congelando e tem umas piscinas termais, e você bota seu biquíni e toma banho de piscina no meio do deserto. Eu fui e vá. Ou seja, do lado de fora você tá congelando, mas aí dentro da piscina é tipo 30 graus, sei lá quantos, 20, não sei quanto. E tem, por exemplo, as termas, que é um lugar também que são piscinas naturais de várias temperaturas diferentes. Então é um passeio bem tranquilo que você vai e fica num spa natural, só sentadinha, tomando banho de piscina É que depois de vai. passar esse tempo todo. Esse é Essa é a bom. diferença. Então, por exemplo, essa viagem do Atacama é muito, muito boa. Talvez se você for já no Peru, que foi o caso de Marcos e Laura, você não vai se sentir tão diferente. Porque, por exemplo, você tem lá o Vale do Arco-Íris. Então, você vai para um lugar também que tem um monte de montanha com as cores diferentes por causa do calcário, do magnésio, não sei de quê. Então, assim, se você for para o Peru, possivelmente vai ser similar, como vai ser similar da Bolívia. Porque a Bolívia tem um Salar do Uyuni, então se você já for em Salar do Uyuni, o Salar do Atacama não vai ser lá essas coisas. Então, assim, é muito de comparação. A mesma coisa que vocês fizeram, eu acho que na Escócia, vocês foram para a Escócia, né? Então, assim, eu fui na Irlanda, que é outro lugar que eu recomendo demais, lugar lindo, que você consegue ter essa você consegue ter essa visão que é você viajar nas cidadezinhas e aí você tá no meio do nada, um verdão gigantesco, umas vacas enormes, porque eu nunca vi umas vacas tão grandes na vida, uns monstros. Porque eles produzem muito leite, manteiga, esses negócios. E aí você tá no meio do nada e tem um castelo. Hã? Só que não é castelo de conto de fada, é castelo como se fosse um forte, uma Castelo de torre. verdade. Como Castelo se de fosse um ponto. verdade. Isso, um É. forte. Aí, assim, pelo que eu vi já de uma amiga que foi na Escócia, é similar. Então, se você foi na Escócia, possivelmente você não vai ter a mesma impressão que eu tive Mas da a gente nunca beleza se do cansou lugar. de castelo, não. A gente gosta de castelo. Eu também não, já comprei vários, inclusive. Já olhei assim e fiz, eu queria aquele, aquele, aquele. Eu, Mas, por pronto, exemplo, é.
A Irlanda é um país que vale a pena. E claro, é coisa de cartão postal mesmo, né? De Alpes, essas coisas que a gente já está mais acostumado. Aí tanto faz você ir para os Alpes suíços, os alemães, os franceses, eles são muito similares, porque é aquela montanha gigantesca, linda, no cume, branquinho, um negocinho, né? Ou seja, é um padrão. Claro que vai ter umas diferenças na arquitetura, né? No frio, se você for no frio, for no calor, mas é similar. Mas Chapada Diamantina, tem que ir. Tem. Então, assim, Todos vamos os lá. lugares. Então, assim, o lugar inesquecível para você foi o Atacama, então. O inesquecível seria isso. De viagem mais diferente foi. Assim, Foi, de né? natureza, assim, de estar imerso, a Chapada Diamantina, com certeza. Porque a sensação de você estar lá, de você estar sem internet, sem telefone, sem conexão, assim, com esse dia a dia, que é o que a gente tem aqui hoje, uma experiência maravilhosa. Lembrando que é o estilo de viagem que você faz, né? Você falou, você Isso. pode ir de carro, para lá, tira uma foto e volta. Então não tem essa imersão toda que você teve, Exatamente. Exato. né? Mas a paisagem é linda. Mesmo você indo só de bate e volta assim, você consegue aproveitar muito, porque é um negócio bastante bonito mesmo. Muito bonito. Uhum. E que lugar você não voltaria? Ou Oh, que passeio você não faria de novo, né? isso. Assim, que deu É. errado, que foi ruim. Não que não faria. Até se não teve nenhum que foi ruim, talvez assim, não. Não Foi bom, mas não vale a pena repetir. cumpri tudo que tinha que cumprir com ele. É. Rapaz, um lugar nada a ver pra ir, que eu acho que vocês foram, foi Vina Del Mar. Que lugar A gente não horrível. foi. Não fomos. A Ótimo, gente ótimo. Não perdeu nada, não perdeu nada. Porque nessa viagem para Atacama, a gente fez um pit stop em Santiago, passou um tempo em Santiago, e aí teve um dia que a gente fez, não, a gente vai em Valparaíso e Vina Del Mar para conhecer. Uhum. Vina Del Mar não tem nada. Absolutamente nada. Tem um cassino, que é uma casa cheia de caça-níquel dentro, então não é lá essas coisas. Tem um relógio de flor e um castelinho de nada beirando o mar. Ou seja, não Uhum. tem mesmo o que fazer lá. Talvez se você for para passar um fim de semana, se hospedar num resort, não sei como, porque tem umas praias, negócio, vale a pena. Mas para você sair de Santiago, que talvez tenha muito mais coisa interessante para fazer, para ir em Vina do Mar para ver nada, assim, eu não iria de jeito nenhum. Por causa disso. Não porque teve algum perrengue nem nada, não teve não. Mas, assim, Eu acho que é vale a esse pena. ponto. Não tem atrativo. Valparaíso até tem, porque assim, Valparaíso, vocês foram em Valparaíso? Não, não. porque, na verdade, assim, a nossa viagem para o Chile, a gente foi com o objetivo de esquiar. A gente Ah, tá. queria A ir gente, para Vale mas a gente Nevado. passou uns dias em Santiago, Então, mas aí a gente justamente. aproveitou o máximo em Santiago. E aí a gente É. ainda fez uma esticada num dia de visita de vinícolas, porque a gente queria Hum, conhecer. Foi na Contitor, na É. Undurraga, em é, algumas. E depois a gente disse, não, a gente. Aí depois a gente não queria, tipo, em vez de ir visitar essas cidades próximas, a gente preferiu subir para passar hum. 3 dias lá. Tem muita gente que faz Vale Nevado só bate e volta. Ah, não dá certo Pega não. o carro, vai, passa o dia e volta. Não, a gente quer se hospedar lá, alugar esqui e passar 3 dias lá em cima. Aí a gente preferiu. Aí a gente Pois não é. teve esse tempo. É. Aprender a cair direito, eu concordo, porque um dia só cai, né? Mas, por exemplo, É, É, exatamente. Valparaíso tem essa diferença, que é tipo, é um morro, a cidade é um morro gigantesco, ah, com um monte de grafite em tudo que é parede. Então, assim, você tá andando no meio da rua, tem um grafite gigantesco, assim, super colorido, bonitão. E lá em cima tem a casa que Pablo Neruda morou. E é uma casa bem desconstruidona, coisa de artista mesmo, entendeu? Aí tem uma Uhum. sala, aí você sai da sala, tem um jardinzinho aberto, aí você sobe, tem um escritório, que é uma arquitetura completamente diferente, cheia de coisa pregada na parede. Aí você vai em outro canto, assim, é uma casa que é uma casa museu, e claro, a melhor coisa desses museus são a lojinha, né, junto do museu. Então, assim, maravilhoso. E aí você consegue ter pelo menos uma imersão diferente, coisa que nem isso em Vina Del Mar eu achei que tivesse. Ou seja, o castelinho que tem lá não serve de nada. Mas assim, em Valparaíso tem essa. Muita gente vai dizer horrível. É horrível porque é um morro, não é aquela arquitetura bonitinha, é
completamente diferente se você for para a Finlândia, pelo amor de Deus. Lá é tudo perfeito, né? Ou seja, já é mais, né, América do Sul aqui. Mas né? E aí tem algumas coisas que são algumas capitais que são muito parecidas com as outras. Então, assim, você vai consumir uma capital grande, mas não vai ser muito diferente. Ou seja, Buenos Aires não vai ter uma coisa tão diferente de São Paulo, que vai ser tão diferente de Santiago, entendeu? Você tem alguns elementos que são característicos do lugar, claro, mas não tem umas coisas muito impactantes, entendeu? Que eu acho que essas cidades grandes são meio parecidas nesse sentido. Claro que você tem a Ah, história, você tem, por exemplo, Santiago, você vai para o museu lá ah, da guerra, né? Da guerra não, da ditadura. Um negócio maravilhoso, o museu, assim, muito tocante, mas é um passeio que é bom fazer. Se você for na Alemanha, vai ter que ir num campo de concentração para você entender aquela história. Então, assim, é um lugar que tem que voltar. Ou seja, é um lugar que algumas pessoas nunca mais voltariam na vida, mas, assim, é um lugar que se for, vá, bota no seu currículo aí que você foi no campo de concentração, para você ter noção da maldade, entendeu? Mas é um monte de canto que tem que ir. Quando você fala de descoberta, eu descubro um monte de coisa em um monte de canto. E eu gosto de tudo que é canto. Tanto é que eu repito um monte, né? mas segundo você, repete de formas diferentes. Ah, Exatamente. tem que ser, tem que ser. Tem que pelo menos descobrir um restaurante novo, né? Não é, É exatamente. verdade. E para finalizar, um perrengue, Um perrengue. que também é a mesma coisa, pode ser de um local ou de uma situação, enfim. Perrengão que você passou. Teve algum Ah, perrengue assim? Rapaz, esse perrengue que eu falei antes da trilha que a gente pegou errado, que a gente teve que descer, né, no riozinho, foi o perrengue mais recente, foi um perrengue porque realmente foi estressante, entendeu? light. E o negócio de 30 minutos durou 3 horas, então assim, foi um negócio que eu fazia, pelo amor de Deus, não termina isso não, e a gente vai estar perdido aqui no meio da... Você fica meio ansiosa, então esse foi um perrengue recente. Chegou a bater esse medo, tipo, puta merda, vou ter que ser resgatado aqui daqui a uma semana comendo lá, Lava. cobra, Não, mas aranha. tipo, eita, se a gente não achar a trilha, como é que a gente faz? Vai dormir aqui no meio do nada? Entendeu? Esse Isso. perrengue foi o mais recente. E aí, o outro perrengue que eu lembro, eu nem cheguei a viajar. Eu tava tão estressada. Era a terceira Eurotrip. Eu tava doida pra viajar. Que eu tava tão estressada que eu peguei o carro. Eu ia pra Recife, ia deixar o carro lá, dormir. No outro dia, de manhã, eu ia pegar o voo. E aí, no meio do caminho, eu paro em Goiânia e cadê meu dinheiro? Porra. Eu esqueci todos os euros dentro da gaveta do escritório. E aí eu só tive que, né, ligar pra manhinha e dizer, mãe, tô voltando pra Campina porque esqueci todo o dinheiro. Eu tenho tudo, menos o dinheiro. E aí eu fiz, putz, grila. Aí eu peguei minha volta e voltei. Então eu fui um bate e volta pra Goiânia e voltei. Aí eu tive que dormir em casa, porque eu já tava estressada, não ia pegar a viagem de volta. Acordei 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, uma viagem super tranquila pra Recife. Super de boa, das próximas vezes eu vou fazer isso. Mas assim, foi bem de boa. Aí depois a viagem fluiu, ou seja, foi antes da viagem, não foi na viagem. Mas essa aí, ou seja, Esse é um né? perrengue. Perrengue de É, dinheiro é um esquecer dinheiro perrengue. é peso. Eu tinha os cartões de crédito, mas não dá, né? A gente volta liso depois. Pois Não, é. foi. Mas de boa. Mas essa Ainda foi. você ficou ainda no caminho, né? Imagina, tu chega no aeroporto e. Eu parei pra comprar, pra fazer o pit stop do xixi do cafezinho, da Coca-Cola, né? E aí, quando eu ia no lugar que eu sempre, quando eu viajo, eu sempre boto as coisas no meu canto, né? Pra poder não se perder. E aí, na hora que eu boto a mão, eu fiz, eita, cadê? Cadê? E aí eu lembrei, né, onde tava. Ou seja, eu sabia exatamente onde tava dentro da gaveta do escritório, eu sabia de tudo. Aí esse foi outro. E outro foi eu não consegui dirigir um Mini Cooper na Irlanda. Eu não consegui sair do lugar no diabo do Mini Cooper. Aí a gente chegou em Dublin, aí alugou um carro. Aí eu tinha alugado um carro e aí eu disse, não, eu vou pedir um manual, porque eu só viajo de manual aqui em Campina, dirijo há 20 anos manual, então vai pro manual. E aí a mulher disse, olha, manual a gente só tem um Mini Cooper. Meu carro dos sonhos. Eu tenho uma foto abraçando o danado do Mini Cooper. Eu tenho uma foto abraçando com um sorriso gigantesco. Eu não consegui ligar o carro. Eu não consegui ligar o carro, porque lá é automático. Você aperta, tem que apertar na embreagem e apertar um botão. Eu tive que chamar o homem para me ensinar. E depois eu não conseguia pegar a embreagem. Eu não conseguia fazer o carro andar, entendeu? Então eu estava acelerando demais sem tirar o pé. E o carro começou.
E isso eu tava andando dentro do estacionamento ainda para poder sair. Pegar a manha de dirigir no lado errado, né? Tava pegando a manha de dirigir no lado errado, mas eu não conseguia, o carro só estancava. Putz, grila. Aí eu comecei a ficar, Jamie começou a ficar nervoso, dizendo que o carro tava quebrado ou que eu não sabia dirigir. Eu fiz, pelo amor de Deus, não sei o que. Aí o homem disse, olha, minha filha, você não sabe dirigir um carro. Aí eu fiz, eu sei, moço. Eu fiz, você quer um automático? Eu fiz, me deu um automático. Aí ele me deu um super Toyota, não sei como, tipo um SUV Olha, aí olha, da menino. vida. Automático, não era um Mini Cooper. Automático lá. E aí, pronto, rodei, fiz o Atlantic Way todinho de carro automático, dirigi no lado errado. Tranquilíssimo. Então, assim, depois que eu me livrei do Mini Cooper, foi de boa. Aí, da outra vez que eu fui na Irlanda, na segunda vez, a gente alugou outro carro, dessa vez manual. Era um Celtinha, sei lá, um Fiesta. Mais pega, né? O problema era o Mini Cooper. A gente alugou um Fiesta, dirigi na mão errada, passando as marchas, de boa. Sou super irlandesa agora, minha filha. Pode me mandar, não bati em ninguém. Vamos lá. Já Tudo aprendeu a certo. falar gaélico também? Taoiseach. Taoiseach, Cork e os partidos de lá. Fine Féin, Fine Gael e Sinn Féin. Pronto, porque eu acompanho a política da Irlanda agora. Meu namorado é irlandês, então assim, a pessoa pelo menos aprende o básico, né? É verdade. Ai, Pois é. Mas é isso Vamos lá, aí. gente. A gente já vai encerrando para não se estender ainda mais. Kelly, exatamente. brigadão. Muito obrigada. De Foi nada. massa. Como a gente sempre diz para todo mundo, né? Se pudesse, e a gente varava a noite aqui conversando. História teria, mas não dá. O pessoal se Falta os cansa outros também. assuntos todos. Falta cultura, falta comida. E a gente vai voltar para novas lives. Exatamente. Planejamos próximas. E obrigada, agradeço muito ter topado, né, essa ideia da gente. Massa. Ei, brigadão. Tchau, obrigado. Vamos, Beijo. vamos Até as combinar próximas. os próximos Exatamente. temas. Beijo, pessoal, também. Obrigada. Até a próxima, para todo mundo. Tchauzinho. Tchau. Tchau.